Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai encerrar aqui a parte da discussão sobre todo o contexto que a gente foi, passando nos vídeos anteriores, todos os eventos, né? Eles vão concluindo, eles vão cerceando ali toda uma perspectiva para nós, inclusive dos direcionamentos futuros e o que é esperado de nós, pelo menos no futuro, ou seja, a exigência que as máquinas têm sobre nossa condescendência a elas no, no nosso devir, né? Então, constantemente a gente precisa estar reafirmando, né, essas tecnologias e reafirmando seus usos, e isso acaba, de certo modo, tirando um pouco da frente ali todas as perspectivas mais aprofundadas dos temas, né? Ou seja, a filosofia ela vai ficando de escanteio. No final das contas, isso acontece sem, mesmo uma percepção, e é onde está conduzindo, pelo menos, é onde está sendo conduzido o pensamento do raciocínio que eu estou estabelecendo aqui nessa série. Então, a gente pode ver que essas despreocupações com relação ao tema filosófico, ou análise de certos conceitos, de certos eventos, eles acabam resultando ali no que a gente vê como um esvaziamento, né? Então, o esvaziamento do sentido, ou mesmo de um entendimento maior sobre a profundidade que é a nossa realidade. Então a gente passa por certos problemas, né, na interpretação filosófica atual. O fim dessa discussão que eu trago hoje, ela já acaba é, meio que se embutindo nos problemas desses paradigmas do nosso tempo, né? Então, ele acaba se envolvendo diretamente ali, já mostrando para nós quais os problemas que foram gerados a partir de todos esses eventos e de todos esses avanços dos paradigmas. Vamos então já nos debruçar aqui no tema. Deixa eu só encaixar para vocês a janela aqui corretamente. Então, vamos seguindo aqui, dando uma olhada. Eu trouxe dois livros interessantes aqui para vocês. No entanto, eles são só exemplificações do que eu vou querer dizer, né? Então, vamos começar aqui nesse primeiro parágrafo. Eu digo que, paralelamente a todos esses avanços que se seguiam no pensamento científico, formas políticas de domínio e hegemonia retiravam pouco a pouco o domínio e hegemonia da religião, ou mesmo de todos os objetos sumamente religiosos dentro daquilo que a gente conhece como cultura judaico-cristã. Então, isso daí foi tendo um determinado tipo de esvaziamento e outras coisas foram tomando ali patamares mais significativos, pelo menos visivelmente, né? Então, a gente viu lá no período do Iluminismo, que o próprio tato científico do ser humano deveria substituir ali duas questões muito importantes, né, que são todas as linhagens monárquicas, então toda a parte ali das monarquias que se estabeleciam em domínio político e também das religiões, né? Então todos os sacerdotes e principalmente papas ou relacionados ali à Igreja Católica, né, eclesiásticos relacionados à Igreja Católica, eles tiveram um período muito difícil, né, nesse momento da história, porque estava sendo realizada uma substituição. E essa substituição, no final das contas, como eu digo no finalzinho desse parágrafo, acaba favorecendo a substituição dos sistemas de ensino populacional. Então, também junto, né, com a questão do ensino compulsório, algumas coisas elas foram estabelecidas. Então, torna-se obrigatório, né, que todas as crianças elas tenham um lugar comum para que possam obter os mesmos conhecimentos padronizados, e esses conhecimentos padronizados eles têm um determinado propósito também. É claro que a maior parte deles é bem comum e de uso cotidiano. Então, aprender a língua portuguesa, né, aprender cálculos ou como que as próprias leis clássicas da física funcionam. Então, tudo isso, da química, da biologia, né? Tudo isso é muito importante, é claro, para uma formação ali do crivo, né? Do crivo de cada pessoa, ou melhor dizendo, ali do julgamento que a pessoa
que as pessoas podem ter em relação a todos os temas relacionados à realidade. Então, é necessário que ela saiba de algumas disciplinas, né? Todo mundo precisa. No entanto, foi necessário que em um lugar se estatizasse, né, um modo onde se pudesse falar desses temas. Então, esses temas eles foram, por exemplo, se existe uma grande abertura dentro de um tema, então se um tema ele acaba sendo muito complicado, vamos pegar, por exemplo, o próprio ponto da física, né? Não é ensinado absolutamente nada, nem mesmo um direcionamento ao que seria esse aspecto da mecânica quântica ou de outras disciplinas que atingem um ramo quântico, né? A única coisa que é ensinada propriamente dita é tudo que está relacionado à mecânica clássica newtoniana, porque isso, de certo modo, é muito mais fácil de se explicar. Quando na faculdade os professores eles têm que inserir aspectos quânticos, é claro que eles já direcionam isso totalmente, de maneira totalmente técnica, né? Para que não haja um desvio dentro das interpretações, por mais que ali tenha, né, um caráter esotérico, então tenha um conhecimento profundo envolvido na área quântica, há necessidade de uma esterilização. Então, antes eles precisam jogar, né, um determinado um determinado aspecto conceitual meio esterilizante para que não se desenvolva ali questões muito loucas a partir de todos esses conhecimentos esotéricos que, hora ou outra, eles serão ali o primado, né? Ou eles serão a fonte de tudo que está surgindo, inclusive nas observações mais imediatas da natureza, como as regras clássicas da natureza, né? Então, essas regras clássicas, elas provêm das regras quânticas e não o contrário, né? Então, isso significa que, hora ou outra, você vai acabar. Se você estudar muito, vamos dizer assim, se você estudar muito qualquer área, você vai acabar chegando em alguns pontos de contradição, por assim dizer, né? Você vai ver que dentro do meio acadêmico é oferecido uma determinada proposta, a resolução desses problemas, mas outros autores muito, muito estudiosos, eles acabam oferecendo uma proposta levemente diferente que acaba, em alguns casos, contradizendo literalmente o que está sendo colocado no ensino formal. Então, é isso que eu acabo dizendo aqui, né? Inclusive no parágrafo abaixo, mencionando que, né, em algum ponto da história foi formalizado o duplo sistema da ciência, onde o ensino foi dividido em estratos exotéricos, né, então camadas exteriores, que elas são formais, tem uma imparcialidade científica, um consenso científico, e ali os estratos esotéricos, né, os círculos internos do conhecimento, de onde provém todos esses grandes avanços do pensamento real e que contém ali várias ideias que não podem ser, de certo modo, passadas a público, elas precisam ser antes contidas em todas as suas variáveis, em todas as suas tendências e até mesmo no que pode propiciar de interpretação aí para várias pessoas, né? Porque pode criar um saco de gatos na cabeça de muitas pessoas, então eles acabam tirando ali, né, a maior parte do conteúdo de pulsão, de crenças, né? Então, porque isso acaba levando a um caráter metafísico. E a metafísica, ela sempre exige ali um determinado tipo de fé. Não a fé que a gente considera como a fé kantiana, né? Então, aqui já nasce um problema, se eu for falar desse termo fé. Geralmente a pessoa acha que fé é uma fé descabida, né? Uma fé totalmente 100% cega. No entanto, a fé, ela tem um ponto de ciência, né? A fé verdadeira, né, que é considerada como a palavra êmona, que é uma palavra hebraica, ela tem o seu sentido específico na confiabilidade que se tem a partir de algo que já se possui, né? Então você tem ciência até determinado patamar. Então você lança a mão, né, daquela porção que você ainda não detém de conhecimento, acreditando ou dando um voto de confiança, né? E esse voto de confiança é dado numa probabilidade alta, não é dado numa probabilidade baixa, né? Tipo assim, eu tenho fé de que amanhã vai cair 1 milhão na minha conta. Não é assim que acontece, né? Eu posso ter fé de que, né, uma hipótese que está sendo colocada, ela tem validade baseada vamos dizer assim, numa alta probabilidade, eu tenho 75% de probabilidade aqui de que talvez essa tese seja verdadeira, por causa que, vamos dizer assim, quase 8 das 10 evidências ali
elas são fidedignas, né? Então a gente tem ali quase 80% de certeza sobre um determinado tema. Bom, então eu abro mão desses 20%, colocando uma fé de que provavelmente aquilo que eu tinha ciência está correto. Não significa que eu estou botando 100% de confiabilidade naquilo. No entanto, não tem como você se agarrar a conhecimentos que têm, por assim dizer, somente 100%, porque eles não existem na sua totalidade. A gente vive num mundo de incertezas quânticas, né? Incertezas heisenbergianas. Então, isso significa, para todos os efeitos, de que nada é 100% fidedigno, porque existe sempre uma outra perspectiva, um outro parâmetro de observação, principalmente o parâmetro divino, que ele é muito superior ao nosso. É com isso que eu quero dizer, não estou falando de relativismo aqui. Estou dizendo que a minha visão do que é certo e do que é errado pode ser superior ou inferior, dependendo do caso da visão de um terceiro. Mas, na verdade, a visão divina da realidade ela é superior à visão de todos os seres humanos, baseado na sua onipotência, onipresença, onisciência e baseado em todos os valores embutidos ali na pessoa do Cristo, então a gente sabe que ele é extremamente superior a nós em termos de completude. Esse ponto de vista ele é muito superior ao nosso, então a gente apenas pode lançar fé sobre aquilo que a gente sabe com maior certeza, né, com maior exatidão e precisão com relação a tudo que a gente estuda, chegando às fontes mais fidedignas, né? No caso seria orar e vigiar, né? Então a gente não pode só simplesmente esperar que o conhecimento venha e, ao mesmo tempo, a gente não pode só esperar que tudo aquilo que a gente executa materialmente, ou seja, fisicamente, as nossas buscas, investigações, o nosso labor físico, só isso seja o importante. Na verdade, a gente tem que ter uma correlação metafísica, uma correlação em relação ao nosso objeto de crenças e até mesmo ao dogma. Tudo isso tem que estar estabelecido, afinal de contas, a própria virtude ela é incurvável, né? Então, por exemplo, não se pode dizer que pecados e virtudes são coisas totalmente, totalmente, o que que eu posso dizer? Que elas são pareáveis, né? Que são a mesma coisa. A gente não pode dizer isso. Tem uma diferença muito grande entre elas, até porque uma é a norma e outra é a antinomia, né? Então, você está somente vendo uma descaracterização de um princípio virtuoso ali no pecado, né? Então, são antagônicos uns aos outros. A gente não pode colocar uma equivalência entre ambos. Então, tem sempre um ponto ali de exatidão e um ponto de anamorfose, ou seja, um ponto de distorção, onde a gente acaba não percebendo muito bem o que está acontecendo. E esses dois livros que eu trago aqui, né, já seguindo um pouco além desse raciocínio, são livros importantes especificamente pelo fato de que eles mostram esse duplo sistema da ciência, ou seja, eles mostram contradições ali que não são muito bem vistas, principalmente dentro daquilo que a gente chama de consensos científicos, né? O primeiro que eu trago é um livro, eu acredito que ele não tenha tradução até presente momento, mas é esse que está atrás, né, do Ethel Hume, ele se escreve ficou um pouquinho ofuscado ali o nome do autor, mas se escreve da mesma maneira do que o David Hume, né? Tá? Hume. Então, Ethel Hume escreveu um livro ali chamado Bechamp or Pasteur, que seria, ele é até descrito ali pela legenda do livro, né? O capítulo perdido da história da biologia, né? A Lost Chapter in the History of Biology. Então, foi um capítulo que se perdeu e que hoje ninguém sabe que existiu, sinceramente, a não ser que saiba quem foi Antoine Béchamp, né? Que, no caso, tinha mais prestígio dentro dos seus estudos ou das investigações que ele fez, inclusive porque tinha mais evidências de que o que ele estava investigando era correto. E, na verdade, o que aconteceu na história é que o Pasteur foi preferido pelo, vamos dizer assim, pelo conselho ou pela academia científica que escolheu ele como representante ali da microbiologia. No entanto, quem estava fazendo estudos mais avançados e quem descobriu né, mais propriedades da natureza biológica foi Antoine Béchamp. Então, é só uma diferença entre pleomorfismo e germe aéreo, né? Então, tem várias questões que estão relacionadas a isso. Eu nem vou me aprofundar muito, porque a gente acaba entrando
em uma toca do coelho aqui, né? No final das contas, todos esses assuntos eles são altamente perigosos de se discutir profundamente. Até mesmo por conta do que é divulgado. Se eu estou falando de uma coisa que está contra o que é um padrão de divulgação, obviamente talvez eu não seja bem visto. Mas é, a verdade está aí, né? Ela está disposta entre livros. A gente não precisa acreditar num lado ou no outro, mas saber que existem dois e eles nem sempre se convergem. Às vezes eles são usados um pelo outro, ou até mesmo são usados um para ocultar o outro, né? Então, toda essa formalidade científica ela acaba ocultando vários fatos na história que são interessantíssimos. Esse é um deles, né? Essa disputa na microbiologia ali entre Antoine Béchamp e Louis Pasteur, né? Agora a gente tem também esse livro que está um pouco mais à frente, que é a Nova Inquisição. Ele é escrito pelo Robert Anton Wilson, acho que eu já tinha mencionado que eu gosto desse autor. Eu gosto particularmente desse autor porque ele é muito louco, né? Então ele tem pensamentos totalmente fora da casinha. No começo eu achava que as pessoas elas tinham um padrão de, de rigidez dentro dos seus escritos e muitas vezes elas não é, deixariam isso de lado, né? Então elas escreveriam sempre as coisas da mesma maneira, com um padrão formal. Bom, o Robert Anton Wilson ele sai totalmente desse padrão, né? Então, é, por ele ser uma pessoa altamente engajada, né, no discordianismo, que é como se fosse um sistema ali meio, sei lá, esotérico, religioso. Até hoje não, eu não sei se realmente pessoas levam a sério, né, esse sistema ou se simplesmente utilizam coisas dali para fugir, né, de algum aspecto formal, de algum padrão, mas é mais ou menos uma pseudo-religião, seria assim, né? É uma religião para quem quer fugir de religiões, no, no final das contas, né? E isso nesse sistema, né, eles utilizam grande parte ali de modelos em vários tipos de sistemas de crença para mostrar ali um MMC, ou seja, que tem sempre um símbolo em comum, ou um significado em comum dentro da maior parte ali das religiões ou dos objetos de crença. E a partir disso, né, ele desenvolveu também um certo senso crítico, né? O Robert Anton Wilson ele desenvolveu, estando ali dentro, estudando todas essas coisas muito, muito fora da casinha. Ele verificou, né, que esses eventos aconteciam, tanto que isso também aconteceu com o Wilhelm Reich, né, em determinado momento, que foi ali um psiquiatra alemão. No caso, ele, no fim da carreira dele, ele foi um biofísico, né? Que poucas pessoas chegam nesse estágio da vida dele, onde ele já está no fim da vida dele, que foi onde ele mais desagradou ali o meio científico e acabou causando ali a sua própria prisão, morte e a difamação ali das coisas que ele escreveu no final da vida dele. No entanto, é quando foi útil para todos aqueles que estavam dentro da ciência, ele também escreveu coisas que agradou ali, que foi, de certo modo, importante para o avanço deles, né? Então ele também foi um personagem utilizado dentro desses agentes históricos, né? Dentro do sistema desses agentes históricos. E e muitas vezes ali o Robert Anton Wilson está estudando coisas do Wilhelm Reich para poder usar como um ponto de partida também. Mas nesse livro, A Nova Inquisição, que é o racionalismo irracional e a fortaleza da ciência, ele está falando exatamente isso. Então ele está falando como muitos eventos ali são categorizados de maneira totalmente inexistente perante o centro científico ou perante aquilo que está sendo investigado ou até mesmo perante uma consideração pública, né? Porque essas coisas elas são taxadas, obviamente, né? A partir do momento que acontece um evento extraordinário. Se a pessoa não pode explicar, ela considera como algum fenômeno relacionado à psique ou até mesmo algum ilusionismo da natureza. Mas todas essas coisas, elas precisam ser colocadas como uma maneira de esterilizar a causa real desses fenômenos, né? Então é isso que ele está falando. Por exemplo, chuva de diversos itens estranhos, como moedas, animais, é, chuvas misturadas entre objetos e organismos, né? Não só isso, mas também a aparição de seres estranhos,
aquilo que a gente chama de criptozoologia, né, que é o estudo de seres estranhos ou até mesmo de seres em locais estranhos, né, tipo um canguru em Nova York ou crocodilo no esgoto de Nova York. Todas essas coisas elas acontecem de fato, né, porque a gente tem muito mais do que só uma testemunha ótica ali, né, uma testemunha ocular. Ele tem muito mais do que só isso. A gente tem registros de câmeras, né? As câmeras, elas muitas vezes um ser humano pode até mentir, a câmera não mente. A câmera, o que pode mentir é o ser humano falseando a imagem de uma câmera, mas tem também pessoas dedicadas a estudar os registros ali para saber se foi alterado determinado filmagem, determinado vídeo. Então tem muita coisa que está sendo descrita ali dentro desse livro da Nova Inquisição, que são eventos totalmente extraordinários. Não tem categorização nenhuma. E ele mostra como a própria ciência e a mídia lidam com esses fenômenos e tendem ali, de certo modo, às vezes ficar impressionado. Então é mais ou menos um padrão, né? Ela começa ficando impressionada e depois ela acaba propondo ali, propondo resoluções ao enigma que são resoluções muito banais, né? É para meio que calar a boca e segue adiante. Vamos cuidar do próximo evento banal do dia, que é teve um assalto ali na vendinha ou o presidente ali da um presidente da Nicarágua fala qualquer groselha, sei lá, qualquer coisa, né? Eles adicionam ali um dos elementos, né, que é mencionado, inclusive no discordianismo, que é uma nota final derivada a descaracterizar o tema, né? Então, tudo acaba em pizza. No final das contas, você fala um tema muito importante, depois você faz uma piadinha, a pessoa ri da piada e esquece o tema importante. Então, esse é um dos artefatos, né? Um dos tipos ou dos modos que a mídia tem como lidar com isso. Mas a ciência tem um modo muito diferente de lidar, que é descaracterizando completamente a causa desses eventos e determinando ali ou um ilusionismo ou uma causa de alucinação psíquica, né? Então, ou o ser alucinou, ou isso daqui é um ilusionismo da natureza. Não era para aparecer dessa maneira, mas por causa de um, sei lá, um jogo de luz ou alguma coisa assim, acabou aparecendo dessa maneira. Então, tem sempre explicações muito racionais, né, para que se cheguem à determinação desses temas. Bom, então eu acredito que, pelo menos para essa parte, a gente já tenha algumas coisas ditas. Eu vou seguindo também, além disso, então identificando problemas em todas essas questões que foram apresentadas na discussão e no contexto, ou mesmo até na apresentação, e a gente finaliza, nos próximos vídeos falando sobre os problemas reais desse paradigma, pelo menos de acordo com a visão da filosofia, que seria uma visão séria, né? Ou de acordo com quem está estudando seriamente os temas dentro de uma linha filosófica já muito antiga, né? Uma linha filosófica grega, uma linha filosófica escolástica. Então, para as pessoas que têm ciência, né, desses determinados direcionamentos da filosofia, podem estar estarrecidas também com o que está acontecendo, com não somente, né, o avanço desses eventos que são até bizarros em certa perspectiva, mas a descaracterização, né, da peculiaridade desses eventos, da extraordinariedade desses eventos que está acontecendo. Então, é, não dá muita importância a isso, também é algo assustador, principalmente para quem está engajado, né, num avanço do pensamento, ou engajado, né, em todas as tradições filosóficas que elas foram conservadas por estarem de fato corretas, né, nas suas asserções. Bom, então vamos finalizando aqui por hoje. Agradeço novamente aí pela visualização e fiquem atentos para os próximos vídeos. Até mais.